Eu quero falar sobre o reino de Deus. Reino fala de governo. E Mateus capítulo 3, verso 2 está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João, ele pregou essa palavra, e o grito que ele está fazendo é: tem que arrepender-se. E o que é arrependimento, irmãos? É uma mensagem que não é muito comum mais nos nossos dias. Porque, infelizmente, estamos no período em que, pela qual salientamos mais os benesses do Evangelho. Falamos muito mais da prosperidade, daquilo que Deus faz, mas esquecemos de estar apresentando aquilo que o Evangelho tem o poder de realizar em nós. Mas o Evangelho vai cumprir em nós o propósito quando nós reagimos à ação do Evangelho. A proclamação do Evangelho tem que incutir em nós e fazer nascer em nós a fé. A fé em Cristo Jesus. Paulo, ele disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, nasce uma fé no nosso coração. Quanto mais conhecemos a palavra, maior é aquela fé que nos leva a nos aproximar de Deus. O escritor dos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que creem e se aproximam dele. Olha lá, Hebreus 11:6. Para se aproximar de Deus tem que ter fé. É necessário. É verdade. Necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu quero salientar, irmãos, essa necessidade de que nós temos de arrependimento. Pastor, e o que é arrepender-se? Arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, não. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é uma troca de governo. O verdadeiro arrependimento vai gerar em nós uma mudança de governo de vida. Todos nós nascemos, somos donos do nosso narizinho. É assim. A criança, ela chega pedindo espaço. Quem sabe disso, né? É isso, está com os seus aqui agora, né? Então, é esse apanha hoje, né? Mas é assim, as crianças chegam pedindo espaço. Você casou, né? Tal, ali, pronto. E quando eles chegam, pronto, já tomou espaço. O marido já perdeu espaço para os pequeninos. Que eu dividir agora a esposa, que a esposa agora é mãe. E ele quer o quarto dele, quer a mamadeira dele. E o ser humano nasce com isso, irmãos, com esse poder de posse. E depois é minha roupa, meu brinquedo, minhas coisas. E ninguém diz, ai daquele que toca nos seus brinquedos. E ele vai tomando posse das coisas, vai crescendo nessa possessividade. Aí vai chegando naquela idadezinha, né, que já acha que é independente do pai, da mãe, que já acha que é dono do nariz, que pode fazer as coisas. Isso é característica do ser humano. Porque acha que ele pode governar a si mesmo. Isso nós estamos falando aqui das relações familiares. Que está errado. O princípio é: filhos em tudo obedecer aos pais no Senhor. Então é um ensino que vai mudar essa postura. Porque no processo natural cresce uma rebeldia no coração. E agora em relação a Deus, coloca aí. É aquela símbolo. Paulo, quando ele fala para a igreja de Éfeso, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Nós somos filhos de Deus. Quando recebemos Jesus, somos filhos. E como filhos, nós temos que imitar o Pai. E para imitar o Pai, nós temos que obedecer ao Pai. Então eu não posso fazer da minha maneira, da minha forma, do meu jeito. Eu tenho que saber como é que meu Pai quer que eu seja. Como é que meu Pai quer que eu caminhe. Qual é o princípio da obediência do meu coração. O arrependimento é colocar o Pai como aquele que tem a palavra final sobre a nossa vida. É como o filho pródigo que foi lá e fez, aprontou e deitou, rolou lá na vida. E o dia que ele caiu em si, ele disse: irei voltar para a casa do meu pai, porque eu pequei dos céus.
pequei contra Deus. E vou dizer para o meu pai, me aceite de volta. Eu preciso nem ser como filho, como empregado. E ele decide, vou me levantar e vou voltar. E esse retorno, esse é o arrependimento. O arrependimento vai exigir uma atitude, um comportamento de mudança. Não adiantava nada ele dizer, olha, fiz besteira, está tudo errado, e continuar lá. Então ele teve que tomar um processo de sair e caminhar de volta para a casa do Pai. O arrependimento nos leva de volta para Deus. E, voltando para Mateus 3, quando João Batista ele aparece no cenário, e ele vai proclamar a respeito do reino, ele diz, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E não tem como entrar no reino de Deus, no reino dos céus, sem arrependimento. É importante, irmãos, salientar, quando a Bíblia fala reino dos céus e reino de Deus, é a mesma coisa. Vamos encontrar reino dos céus no Evangelho de Mateus, mas Marcos, Lucas, João vão expressar reino de Deus. Então estamos falando do mesmo reino. Apenas por Mateus ter escrito o seu Evangelho para os judeus, para não, com receio do segundo mandamento, diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, por isso, Mateus, ele utiliza o termo reino dos céus. Mas reino dos céus e reino de Deus, estamos falando do mesmo reino. Mas observe um detalhe. Isso aqui é João Batista, estando ele a pregar, a anunciar. Mas quando Jesus, ele também está ministrando a palavra. Coloca para mim, Mateus capítulo 4, versículo 17. Não, vou só trocar aquele aqui. Jesus ele prega e diz assim, olha, desde então começou Jesus a pregar. Ele foi começando a pregar. E qual é o primeiro sermão dele? Arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Consegue compreender que a temática é a mesma? Me corrigiu, filho, na frente. Bota aí nesse corrigido. Foi? Não dá? Ok. Mas veja bem, na questão, nós estamos com uma questão de tradução aqui. Quando João ele prega, em Mateus 3:2, ele diz assim, arrependei-vos, porque está próximo do reino dos céus. Quando Jesus ele prega, a tradução não nos ajuda, mas a tradução com Jesus ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado. João estava dizendo, está próximo o reino dos céus, mas Jesus ele veio trazer o reino. Ele é o rei que veio implantar o reino. Ele veio nos conquistar, levar de volta para Deus. Ele é o rei absoluto que quer reinar sobre nós. E para reinar, ele vai ter que assumir o controle da nossa vida. Não existe reino sem reino. Para que nós estejamos no reino de Deus, eu tenho que ter Deus como meu rei. Não tem como eu vivenciar e dizer, olha, eu estou no reino de Deus, se eu ainda sou dono da minha própria vontade, do meu próprio querer. Ainda sou dominado pelas minhas paixões. Ainda sou levado pelos meus pensamentos. Eu sou impelido pelas coisas do mundo. Eu ainda não entendi o reino. Porque o reino vai me exigir arrependimento. E eu vos disse que o arrependimento ele é a mudança de mente. É a troca de governo. Eu costumo dizer aqui no nosso coração, ilustrativamente falando, por favor. Nós temos duas coisas no nosso coração. Uma cruz e um trono. E como é que funciona isso, pastor? Quando no nosso coração Jesus não está no trono, quem está no trono? Somos nós. E Jesus permanece na cruz. Jesus é tão morto por nós. E nós que estamos reinando a nossa vida. E o que é conversão? A conversão é troca. Jesus vai no trono, ele vai para o comando. Eu vou para a cruz. É por isso que Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque Paulo ele diz que eu tive uma troca de governo na minha vida. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu fui para a cruz. Eu não vivo mais para mim mesmo. A
vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora, quem está no trono é Jesus. Ele é o meu rei, o meu Senhor, é Ele que comanda. Eu estou para fazer a vontade dele. Jesus, ele disse, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou. Eu queria rapidamente, irmãos, somente fazer essa introdução do que Jesus prega no seu sermão do monte. Nas nossas versões, nós temos aqui cerca de 111 versículos. Capítulo 5, 6 e 7, que é chamado o sermão do monte. Se apresenta-se que esse sermão são as diretrizes do reino, são as leis que vai impulsionar o reino. E eu quero analisar dentro daquilo que o tempo me permitir apenas algumas coisas que Jesus falou sobre como é viver esse reino. No capítulo 5, diz a Bíblia no versículo 1 que Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele seus discípulos, abrindo sua boca, os ensinava dizendo. Uma multidão veio, esteve à volta de Jesus, e ele toma ali os seus discípulos, e ele vai fazer o que? Ele vai ensinar. Porque qual é o propósito? O propósito é fazer com que todos entendam que o reino tem princípios. O reino não é mais viver conforme o querer próprio. Queridos, HW12 ele disse assim: se quiséssemos apresentar os seres humanos para alguém que imaginavelmente não conhecesse o ser humano, ele disse, é só pegar Mateus 5, inverte as frases ao contrário e diga, isso é o ser humano. Porque quando nós olhamos para Mateus capítulo 5, nós vamos enxergar exatamente o contraditório, o contraposto daquilo que o mundo vive e aquilo que Jesus ele diz que tem que se viver no reino. Coloca para mim o verso 3. Jesus ele diz assim: bem-aventurados os pobres. Bem-aventurado significa bom, feliz. Isso é um contraponto para que o mundo prega, diz. O mundo diz: quão felizes são aqueles que são ricos, quão felizes são aqueles que são milionários, quão felizes são aqueles que possuem coisas, quão felizes é se você estiver no auge do sucesso. E Jesus disse que no reino não, quão felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falar de pobreza de espírito, esse desapego das coisas, é andar na contramão do mundo. Mas Jesus disse: para ter o reino dos céus, eu tenho que ter sobriedade. Bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que não têm a soberba, a arrogância, a busca desenfreada pelo ter, porque deles é o reino dos céus. O segundo ponto que Jesus ressalta é: bem-aventurados os quatro. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse é forte. Porque para aí, como assim? Quão feliz quem está chorando? Na nossa dinâmica de vida, nós vamos dizer assim: quão feliz é quem está sorrindo, dançando, pulando, se divertindo. Mas Jesus ele diz: no reino não é assim. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. O reino ele traz para mim essa expectativa de que eu não vivo para esse momento, eu vivo para a eternidade. Eu fui plantado para a eternidade. Deus me plantou para aquilo que é eterno e não para aquilo que é passageiro. Por isso, bem-aventurados aqueles que derramam as suas lágrimas, sabendo que há um consolo de Deus, há uma consolação que advém da parte dos céus. Aleluia. Jesus diz no verso 3: bem-aventurado, desculpa, o verso 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o princípio do reino. Mas nós estamos vivendo hoje
nesse período de polarização, onde bem-aventurados são os mais bravos, os mais fortes. E infelizmente, o ser humano, ele desenvolveu aquela postura: eu não levo desaforo para casa. Tem um ditado no Brasil que diz assim: eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Mas isso não é a postura do reino. No reino, o que é bem-aventurado é aqueles que são mansos. A aplicabilidade da mansidão. Jesus disse assim: olha, vinde a mim todos vós descansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele quer trazer para nós o ensino de que não é na explosividade, as coisas não se resolvem na pancada. A lei não é no reino, não é a lei do mais forte, é a lei daquele que mais se submete, aquele que é o verdadeiro forte. A nossa fortaleza vem de Deus, é Ele que é o Todo-Poderoso. Nós somos meros frágeis. E Jesus, ele ensina no reino: bem-aventurados mansos, porque eles sim, eles herdarão a terra. Mas o princípio hoje que rege o mundo é: para ter posse, você tem que se impor, você tem que ser mais manso, você tem que ser um alvo forte. E Jesus está dizendo: não, vai ser manso. Quando eu olho para Jesus diante de Pilatos, meu Deus, aquilo é reino, irmãos. Eu vou te explicar. Estava ele ali, acusado, sendo condenado injustamente, é madrugada, ele passou a madrugada inteira debaixo de julgamento injusto. Ele está descontando o dia. Ele traz em si uma coroa de espinho, todo ali machucado. E Pilatos olha para ele e diz: os teus acusadores falam tudo sobre você e você não fala nada. A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Ali estava, naquele momento, a maior autoridade, porque ele representava Roma, o império. E ele tinha autoridade até mesmo sobre a religião. E ele se incomoda e vira para Jesus e diz: não sabes tu que tem o poder de te soltar ou de te matar? Aí sim, com mansidão, Jesus diz: nenhum poder terias tu sobre mim, se o céu não te fosse dado. Diz a Bíblia que a partir daquele momento, Pilatos entra numa crise. E ele diz, Jesus diz para Pilatos: olha, o meu reino é dos céus. Glória a Deus. É o reino, não é daqui. Meu reino é lá de cima. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os princípios do reino vai nos levar a vivenciar uma vida diferente. Verso 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Escuta, é diferente esse texto dizer, quando a Bíblia está falando, temos fome e sede de justiça, não é sede de vingança. Estamos em um mundo que cada vez mais se prolifera violência, maldades sobre maldade sobre maldade. E nós, como cristãos, temos que guardar o nosso coração, porque diante de tantas atrocidades que são cometidas, nós corremos o risco de perder essa sede de justiça e tomarmos a sede da vingança. Mas bem-aventurado é aqueles que têm fome, têm sede de justiça. Justiça fala de quê, irmão? De equidade, de retidão. Quando você tem sede de ser reto, quando você tem sede de equidade, quando você tem sede de ser reto diante do Senhor, de viver uma vida justa diante de Deus, a Bíblia está dizendo: você vai ser farto em Deus. É somente em Cristo Jesus que nós somos plenamente realizados. Por isso que Paulo disse que nós devemos revestir da couraça da justiça de Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus.
A justiça de Deus em nós nos faz ter paz com Ele. Então, bem-aventurados que têm fome, têm sede de justiça. Verso 7. Isso é reino. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A igreja, ela tem esse princípio da misericórdia, de acolher, de acatar, de andar a segunda milha, de abraçar, de tratar vidas, sarar feridas. Esse é o papel da igreja. A misericórdia. E lembrando, Deus é o Pai de todas as misericórdias. Ele é o Deus de toda a consolação. E nós, como filhos, como pertencentes ao reino, nós precisamos sermos misericordiosos para alcançarmos a misericórdia. Aleluia, Deus. Não dá para se embrutecer. Não dá para você fechar o teu coração e dizer, não, eu escolho que vai para o céu, para o céu. Não. A misericórdia nos leva a entender que todos aqueles que são em estado de miséria, não importa. A eles também é dado a chance e a oportunidade de se renderem ao Senhor. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. A misericórdia dele alcança todas as pessoas. E é só Ele que determina quem entra e quem não entra. E qual é o critério? O sangue de Jesus. Aqueles que recebem a Cristo e são lavados pelo sangue, esses têm direito de ter a vida eterna. Mas nós precisamos exercitar a misericórdia e sermos misericordiosos para alcançarmos a misericórdia de Deus. Temos falado tanto de proclamar o nome do Senhor, de estarmos evangelizando, irmãos. Quando você entende o que é o estado de miséria das pessoas que morrerem sem Jesus, você vai aprender a ser misericordioso. Porque o teu coração vai se encher de misericórdia. Se eu não proclamar para essa pessoa, ela vai estar banida eternamente da presença do Senhor. Ela vai sofrer eternamente o castigo eterno. Então eu preciso proclamar Jesus para ela. Eu preciso exercitar a misericórdia. Porque Deus tem sido misericordioso conosco. Verso 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. O reino de Deus, ele implica em nós que santidade, pureza, é aqui dentro. Escuta uma coisa, talvez vou gastar meu tempo útil somente nesse ponto agora. Vou até fechar. Escuta uma coisa. Qual é o princípio que rege a nossa sociedade? Infelizmente, a nossa sociedade hoje vive de máscaras. Você acorda mal, você está mal, então você tem que botar uma máscara e chegar no trabalho. Bom dia, irmão, todo mundo. Às vezes até mesmo na igreja. Você está financeiramente mal, você tem problemas na sua casa, você tem problemas no seu trabalho, você tem problemas. Aí você chega na igreja, como se tudo estivesse bem. Aí está dizendo bem-aventurado dos limpos de coração. Eu estou falando dentro do sentido benéfico, das benesses, no sentido do lado bom de você ter essa caricatura apenas. Mas agora nós temos o outro lado, daqueles que estão apodrecidos aqui dentro. Aí dessa semana nós tivemos o desprazer de ver um homem que dirige igreja, que faz tantas coisas pelo reino, e foi preso por pedofilia. É o paradoxo disso. É o verdadeiro paradoxo. Como assim? A imagem é de um homem de Deus. A imagem é de uma pessoa que parece de Deus, mas seu coração estava completamente longe disso, apodrecido. E quantas pessoas que estão vivendo dentro disso, irmãos? Entenda, você não pode olhar lá dentro, mas escuta. No reino de Deus, no reino do Senhor, esse reino que Jesus falou que é chegado, Deus, ele olha para nós com um olhar de raio-x. Ele olha aqui dentro, irmãos. Eu e você, nós só podemos olhar o rosto da roupa. Nós olhamos essa parte externa. Deus não, ele olha lá dentro, lá na profundidade. Coloca para mim, Hebreus capítulo 4, 13. Olha o que o escritor de Hebreus, ele fala sobre isso. Não há criatura alguma encoberta diante dele.
desnudos diante dos olhos do Senhor. Deus, ele vê ação, intenção, propósito, motivação. Ele vê aqui tudo. É de onde emana. Ele não olha apenas os atos, aquilo que nós estamos fazendo. Nós, seres humanos, irmão, nós só olhamos os atos. Nós só olhamos a coisa pronta. Deus não. Deus, ele olha lá a motivação. O porquê. E é por isso. Acho que é 50. É por isso que Deus vai dizer: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Para que nós possamos, irmãos, 50. Para que nós possamos ter uma eternidade com Ele, precisamos limpar o coração. Tem que esvaziar aqui dentro. Eu costumo dizer sempre: fazer a faxina. Tem que botar o lixo para fora, irmãos. Não dá para ficar mais armazenando mágoas, pecados, erros. A gente costuma dizer: ter pecadinho de estimação. O que é um pecadinho de estimação? Todo dia eu vivo com ele. Todo dia está alimentando ele. Não, é botar para fora. Na minha vida não. Eu agora estou no reino, já me arrependi. Eu tenho um governo em mim. E eu vou viver limpo de coração. Porque para eu ver Deus sem coração limpo, não dá. Não chega lá. Eu deixo Hebreus, esse é o meu problema. Não dá. Mas ele diz assim, eu vou citar para você: sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Isso é absoluto. Entenda. Santidade. Santidade é o posicionamento de Deus. Isso é santo. Isso é santidade. Santificação. Você pega o radical de santidade. Ação de ser santo. Santificação é a ação de estar em santidade. Sem a santificação, obrigado. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Escuta, só vai ver o Senhor quem tiver santificação. Agora vamos trocar de jeito. Bota Mateus 50. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem coração limpo, ninguém vai ver Deus. Queremos ver Deus, tem que limpar o coração. Escolhe de pé. Feche seus olhos. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Mas eu queria que você agora, nesses poucos minutos que vamos estar orando para encerrar esse culto, olhasse para dentro de você. Isso é só você e Deus. Não precisa ser alto sua oração, mas só você e Deus. Coloca para ele: Senhor, eu quero um coração limpo. Não, Senhor, eu quero viver no teu reino. Eu quero aprender, Senhor, a ser pobre de espírito. Eu quero aprender, Senhor, a caminhar, Senhor, a chorar. Eu quero aprender, Senhor, a ser misericordioso. Eu quero ter sede e fome de justiça. Eu quero ser manso. Aleluia. Senhor, eu quero ter um coração limpo. Pede o Espírito Santo, me limpa. Bota pra fora, Deus. Aleluia. Tudo aquilo que não te agrada. Oh, Espírito Santo, abençoa a tua igreja e lava com teu sangue. Nós queremos uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja imaculada. Limpa, Deus, o nosso coração. Vem com teu sangue, Deus. Vem com teu sangue lavado, purificado. Nós queremos ser puros diante de ti. Queremos agradar o Senhor e desfrutar, Senhor, da bem-aventurança. Porque nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ver o Senhor, ó Deus. Queremos morar contigo, habitar contigo eternamente. Assim, Deus, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que temos de estar no teu reino, de viver no teu reino e de pertencer ao teu reino. Glória a Deus. Despede-nos, ó Deus, debaixo da tua bênção. Dá-nos um restante de noite abençoado, pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor. Estenda as mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, deixa agora para todos sempre, e todos digam comigo amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Vá em paz, vá na bênção do Senhor.
em nome de Jesus. Domingo, às 17 horas, estamos aqui para cultuar ao Senhor nosso Deus.